A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos os seus entes queridos pelo nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está passando por lutas, por momentos difíceis, por dificuldades, muitos têm retrocedido na sua fé. Muitos têm abandonado a sua confiança em Deus. Mas aqueles que vão vencer são aqueles que, mesmo em meio aos problemas, vão continuar acreditando, crendo na palavra de Deus. E aqui no livro de 1 Samuel 17, 31 diz assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Aquela batalha, ela não era de Davi. Você está passando por uma luta na sua casa, na sua família, e talvez você diga: essa luta não é minha. Mas posso falar uma coisa para você? Você faz parte dessa batalha. Porque no momento que a tua família está passando por uma luta, você também está enfrentando essa luta. E o Davi, ele não estava ali no campo de batalha, mas quando ele chegou ali, que ele viu todo o exército de Israel com medo do gigante, ele disse: eu vou lutar por esse povo. E a Bíblia diz assim: e ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá à peleja contra o filisteu. Quando Davi ele chegou ali, ele colocou no coração que ele ia lutar por todas aquelas pessoas. Porque ele sabia que aquelas pessoas no momento não estavam com capacidade para lutar, para pelejar. Então ele disse: não desfaleça o vosso coração, porque eu vou lutar. Quer dizer, não entristeça o vosso coração. Aí ele disse assim, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Hoje pela manhã eu estava pregando para o povo aqui na nossa sede regional aqui em Serrinha. Eu estava explicando para o povo a respeito dessa palavra. Eu estava dizendo para as pessoas que o Davi disse aqui algo muito interessante. No versículo 34 ele disse assim, respondeu Davi a Saul: teu servo estava apacentando as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. O Davi, ele falou que na hora que ele estava apacentando as ovelhas, veio um leão ou um urso. O Davi quis dizer que ele não sabia qual daqueles dois era o inimigo que ele enfrentou. Mas ele também quis dizer que não importava qual era o inimigo. E hoje eu estava falando isso para as pessoas, que muitos têm sido derrotados, sabe por quê? Porque têm se preocupado com os problemas, com as lutas, com as dificuldades. Ela fica pensando: esse mal aqui eu posso vencer, esse eu não posso, mas isso é um engano que Satanás tem colocado no teu coração. Porque com Deus, independente do inimigo, você pode vencer, porque Deus é com você. É Deus quem te faz sobressair. É Deus quem te faz conquistar.
É Deus quem te leva à vitória. Então, independente do inimigo que se levante contra você, Deus é o teu Deus e vai te abençoar e vai te dar vitória. Seja uma doença, seja um problema na família, seja um problema financeiro, Deus é com você e você vai vencer. Então, quando Saul disse para Davi que ele não poderia ir à peleja porque ele era muito jovem, ele disse: fica tranquilo, Saul, porque eu já estou acostumado às batalhas. Ele disse: quando eu estava pastoreando, veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Aí ele disse: eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Quer dizer, Davi, quando ele ameaçado por aquele inimigo, ele não ficou parado, pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi atrás daquele inimigo e venceu aquele inimigo. Se você ficar parado, se você ficar prostrado, se você deixar com que o inimigo venha te afrontar, você nunca vai vencê-lo. Mas pelo contrário, você tem que enfrentar o inimigo com oração, com fé, com jejum, buscando a Deus, determinando o teu milagre, a tua vitória, porque Deus é contigo e você vai vencer. E a Bíblia continua dizendo, olha o que ele disse: o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quer dizer, ele disse: eu venci os inimigos, porque eles vieram, não foi contra mim, foi contra Deus. E disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A intenção de Saul, quando colocou a armadura em Davi, era até uma intenção boa, era uma intenção de dar proteção para Davi. Só que muitas vezes você recebe coisas das pessoas, coisas estas humanas, palavras humanas, que ao teu ver, no início vão te trazer benefícios, que depois vão te trazer, na verdade, malefícios. O Saul colocou a armadura sobre Davi, mas Davi viu que aquela armadura não era para ele, porque a armadura que Davi precisava, na verdade, era da armadura de Deus, era da armadura do Senhor, era aquela armadura que verdadeiramente daria, a proteção a Davi. Quando você se coloca na presença de Deus, quando você se coloca na presença do Espírito de Deus, Deus ele te dá proteção. Bispo, mas eu estou enfrentando uma grande dificuldade. Eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, no meu casamento, na minha saúde. Quer um conselho? Te apega a Deus. Busque a Deus, porque Deus ele vai te dar a vitória. Porque somente Deus ele pode nos dar a vitória. Aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim, essa é a armadura que Davi precisava. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus,
para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O Saul, ele colocou sobre Davi uma armadura humana. E aquilo era uma cilada. Sabe por quê? Porque se Davi tentasse lutar com um gigante, com a força humana, ele não conseguiria vencer o gigante. E a mesma coisa é para você, é para mim. Quando nós tentamos enfrentar os problemas com a força humana, nós somos derrotados pelos problemas. Mas quando nós somos fortalecidos por Deus e lutamos com as armas de Deus, Deus nos dá a vitória. Então lute contra o teu gigante, lute contra o teu opressor, lute contra os problemas, mas em todos eles você tem que levar as forças de Deus, e Deus ele vai te abençoar. A Bíblia diz, quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal na região celeste. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então Davi, ele tirou de sobre si a armadura de Saul, e ele foi com a armadura de Deus. E a Bíblia diz assim, olha só, e tomou o seu cajado, voltando para o Samuel 17, agora versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão à sua funda, foi-se, chegando-se ao filisteu. E você já conhece o resto da história. Davi venceu, porque ele lutou com as forças de Deus. Lute com as forças de Deus. Seja determinado, determina a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção, e Deus ele vai te dar grande vitória, tá bom? Deus abençoe a todos, que a paz, o amor, a graça do Senhor esteja na sua vida e que você seja abençoado, em nome de Jesus.